Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. Neste programa estaremos mais uma vez passando entrevistas que rodam aí na nossa rádio parceira, que é RS Rádio. E nesse programa estaremos então assistindo as entrevistas com o Ricardo Encho, que é um terapeuta de Zen, que vai estar falando sobre meditação e os benefícios que a meditação pode trazer para o nosso dia a dia. Na outra entrevista, eu separei o presidente da FENAFISCO, Charles Alcântara, que vai estar falando sobre uma campanha da FENAFISCO nesses tempos de pandemia, de crise econômica em decorrência da pandemia do coronavírus, que é a campanha chamada Cada um dá o que tem como proposta tributar os mais ricos para o Estado poder enfrentar a crise em decorrência da pandemia do coronavírus. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não se esqueça, antes de mais nada, de curtir, comentar, compartilhar, ajudar o nosso programa a ter cada vez mais ouvintes e poder estar aí subindo nas redes sociais. Muito obrigado, bom programa. Vamos trazer agora para a nossa pauta de hoje, vou trazer inicialmente aqui o jornalista Luiz Augusto Quer para me acompanhar hoje na entrevista com o presidente da FENAFISCO, o auditor fiscal do estado do Pará, Charles Alcântara, que já está nos aguardando aqui, vai entrar em seguidinha. Tudo bem, Laki? Bem-vindo. Deixa eu abrir isso, o microfone está fechado. Bom dia, Everton, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Laki. Sabe que eu andei olhando, Laki, em relação à nossa pauta, andei dando uma pesquisada aqui, e tem uma notícia que saiu no El País agora em novembro do ano passado, que a extrema pobreza sobe e Brasil já soma 13,5 milhões de miseráveis, né? O grupo que sobrevive com R$ 145 mensais vem crescendo desde 2015. O número de miseráveis no país é maior que a população da Bolívia, segundo os dados do IBGE. Essa é a notícia do El País, que eu estou lendo aqui. Vou ler uma partezinha lá, que aqui para os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores já irem tomando pé do assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, agora com Charles Alcântara. A extrema pobreza subiu no Brasil e já soma 13,5 milhões de pessoas sobrevivendo com até R$ 145 mensais. O número de miseráveis vem crescendo desde 2015, invertendo a curva crescente da miséria dos anos anteriores. De 2014 para cá, 4,5 milhões de pessoas caíram para a extrema pobreza, ou seja, baixaram da linha da pobreza para a extrema pobreza, passando a viver em condições miseráveis. O contingente é recorde em 7 anos da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alta do desemprego, os programas sociais mais enxutos e a falta de reajuste de subvenções como Bolsa Família aumentam o fosso dos mais pobres. O indicador de pobreza do Bolsa Família, por exemplo, é de R$ 89, abaixo, portanto, do parâmetro de R$ 145 utilizado pelo Banco Mundial. Então, eu usei aqui como base essa matéria do El País, né, publicada em novembro do ano passado, para trazer uma pincelada sobre o crescimento aí da pobreza no país. E de outro ponto, lá, que então eu vou trazer aqui uma matéria do Valor Invest, né, do site Valor. Deixa eu até colocar na tela aqui. E pedir um minutinho aqui, vou trocar essa tela aqui, ó. Peraí, deixa eu trazer isso aqui para a tela. Isso aqui. Vou botar essa matéria que eu estou lendo aqui para que os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha aqui pelo Facebook e pelo YouTube, possam acompanhar. Tá aí o site, então, o Valor Invest, os 10 brasileiros mais ricos, segundo a Forbes. Quem são eles? Vamos fazer uma leitura rápida aqui. José Paulo Lemann, 104,71 bilhões é a fortuna dele, ele tem 80 anos. Quem é o segundo? Joseph Safra, 95,04 bilhões. Bom, essa reportagem aqui, lá, que ela é de setembro de 2019, portanto, final do ano passado, né? Pode até ter mudado, mas eu não vi nada mais novo ainda. E vai aumentando essa lista até chegar lá também nos irmãos conhecidos, os irmãos Joesley e Wesley Batista, que cada um deles tem 14,78 bilhões. Os maiores bilionários têm como fonte de renda as áreas de bebidas e investimentos, por exemplo,
as áreas do setor bancário e também bebidas e investimento novamente, internet, que é o caso do Eduardo Saverin, que ele é um cofundador do Facebook. Então essa aí é um pouco... Essa é uma realidade do mundo das finanças, do mundo da economia em todo o planeta, né? E, enquanto isso, a distribuição de renda no mundo e no Brasil é cada vez pior. E aqui, hoje de manhã, que Bolsonaro se reuniu com os governadores, qual foi a temática dos governadores? Presidente, sancione aquela lei que o senhor já, desde 6 de maio, está aprovada pelo Congresso, Câmara e Senado aprovaram. Sancione aquela lei que vai nos dar algum recurso para a gente fazer frente a essa crise econômica. E Bolsonaro respondeu que talvez a sancione ainda hoje, mas pediu que os governadores congelem os salários dos servidores até o ano de 2021. Ou seja, trabalhador, servidor público, policial, militar, esse é o foco da economia para cortes. Para investimentos e distribuição de renda, que o Paulo Guedes é um homem milionário, é um homem de sucesso na área de investimentos, ele propõe ajudar as empresas aéreas, o país vai se tornar sócio, o Estado brasileiro vai se tornar sócio, né? E para o cidadão comum, só cortes. Aquele projeto que o governo aprovou agora de ajuda às pequenas e microempresas, até 10 funcionários, fracassou. Tem uma matéria hoje no Valor Econômico dizendo que a Câmara vai retomar o assunto e mudar a MP. Tá certo. E o Bolsonaro, né, lá que nem a gente comentou ontem aqui no programa, que vem se aproximando aí do Centrão, aquele mesmo Centrão que ele criticou tanto, né? A Folha de São Paulo já divulgou os nomes, inclusive, de alguns deputados dos partidos, principalmente do PP, do PL e do Republicanos, né? Que é a aproximação que o Bolsonaro está tendo para ajuda ali, né, no que ele pretende aprovar ali no Congresso Nacional. Não, é mais do que aprovar, é impedir o impeachment. Se o impeachment chegar lá, e vai chegar, né, já tem um pedido do Supremo para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avalie os pedidos de impeachment, tome uma decisão se vai mandar arquivar ou se por acaso vai mandar a plenário, ou vai criar uma comissão, né? Já há esses rumores há semanas, desde que começou essa crise da pandemia e o Bolsonaro só fazendo brincadeiras, já há clima para impeachment, mas não votos ainda. Então o Bolsonaro está cevando, dando dinheiro para o Centrão para ter os votos que impeçam a votação do impeachment na Câmara, que aí ele é afastado por 180 dias. Né? Esse é o objetivo principal, igual o Temer. São brincadeiras, né, lá que essa mesma história da tubaína aí, que ele falou em determinado momento, lembra? Vamos ver aqui. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Essa é a brincadeira, então, do Bolsonaro, mas na verdade, lá que eu não sei até que ponto ele vai se livrar disso, porque já tem aí ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, né, já divulgou e já falou na Globo News que o Bolsonaro queria mudar a fórmula, alterar a bula da cloroquina para incluir a sua recomendação, especialista Bolsonaro, a sua recomendação para o tratamento da Covid. Essa foi uma das questões aí que fez o Mandetta cair fora do governo. Né? Que loucura, né? Esses bolsonaristas aí, incluindo o chefe deles, que é o próprio Bolsonaro, que dá nome a esse grupo de pessoas que odeiam a ciência, odeiam cientistas, odeiam as pessoas que têm um pensamento lógico, que estudam, é algo inimaginável. Tudo por ódio e medo de um tal comunismo que não existe em lugar nenhum. Não existe mais no mundo comunismo. Nem a China. A China é um país economicamente capitalista e que vai ultrapassar os Estados Unidos em breve. Vai ser o maior país do mundo capitalista. É isso aí. Vai lá, que vamos entrar então agora na nossa pauta, já que a gente fez aquela abertura. Vamos chamar aqui então para o nosso assunto, quem sabe do assunto e quem pode falar desta campanha nacional aí, cada um dá o que tem. Charles Alcântara, bem-vindo aqui conosco, tudo bem? Olá, Charles, estás nos ouvindo? Bom dia, Everton, bom dia, Iac. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Instável o sinal. Mas enfim, vamos tentar aqui. Estão ouvindo bem? Muito bem. Então, bom dia a todos vocês, Everton, bom dia, Iac, obrigado pelo convite. Eu quero mandar um abraço
os meus amigos aí do Sindifisco RS, tá? O Feltrin, presidente do Sindifisco, o Celso, que é também meu companheiro na FENAFISCO, os amigos todos que eu fiz aí, o Petri, o Vicente, o Cris, o Figo, são muitos amigos. Enfim, eu deixo um abraço a todos. Enfim, fico à disposição aí para conversar Tá certo, Charles. Estamos te ouvindo bem, sim, tá um sobre pouquinho esse tema tão fraco. importante, tão atual, Everton. Uhum. Olha, Charles, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a federação. Sou fã desse. Tenho que confessar aqui, até para que os ouvintes saibam, dessa campanha já que eu conheço o trabalho da FENAFISCO, né, através também daquela proposta do projeto da reforma tributária solidária. Eu gosto muito dessa linha, uma linha muito social da federação. Mas eu queria te perguntar inicialmente, Charles, o que levou, ou como surgiu essa campanha, né, cada um dá o que tem, o que levou a federação e quem são os parceiros nesta campanha? Bom, Tem um pouquinho. na verdade, a FENAFISCO, ouvindo, Everton? Estamos te ouvindo, sei. Tem um certo delay, mas estamos te ouvindo. Ok. Para os nossos ouvintes, estamos tendo um pouquinho de delay, mas nós estamos conversando aqui com o presidente da FENAFISCO, o auditor fiscal do estado do Pará, Charles Alcântara. O sinal está um pouquinho fraco lá, eu acho, para o Charles nesse momento. Acho que travou o computador dele, está travada a imagem. Tá travada a imagem. Ele deve sair, né, mas em seguidinha ele volta. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui com com os nossos comentários, principalmente porque tem muito comentário lá, que viu como está aumentando aí o número de coronavírus, né? O número de óbitos por coronavírus. Não são só aquela gripezinha, está cada vez mais claro isso, e o presidente, talvez por isso, eu acho que ele está com a corda no pescoço, ele está sentindo lá que tu não acha que está com a corda no pescoço, e por isso ele corre para pedir ajuda para aqueles que ele tanto criticou. O que tu acha? Sim, acho e tenho certeza que é isso, porque podemos dizer para nós e para os nossos ouvintes, temos 32 pedidos de impeachment já protocolados na Câmara e 7 pedidos de CPI para investigar o Bolsonaro. Olá, Charles, tá ouvindo agora? Charles retornando aqui para nossa live, tentando retornar, né? Oi. Estamos te ouvindo bem agora, Charles. Voltou? Voltou. Ok. Bom, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos Bom, sim. a FENAFISCO, na verdade, IAC, já de algum tempo, desde 2017, em parceria com uma outra entidade importante, a Anfip, nós já oferecemos ao país um projeto de reforma tributária que nós chamamos de solidária. Então, apresentamos em 2017, 2018 continuamos discutindo isso, 2019, enfim, a gente vem há 3 anos nos tratando desse tema tão importante. O Brasil precisa de uma reforma tributária que é uma reforma estruturante, que seja uma reforma que, de fato, promova o que a gente chama de justiça fiscal, que tem tudo a ver com essa frase, cada um dá o que tem. No Brasil, a maneira como são cobrados e de quem são cobrados os tributos ajuda a explicar um pouco essa realidade de tanta desigualdade. No Brasil, os mais pobres e a classe média são sobrecarregadas de tributos, enquanto os mais abastados, os multimilionários, bilionários, são poupados de tributação. Você, inclusive, Everton, no começo do programa, apresentou uma matéria dos 10 homens mais ricos do Brasil, da revista Forbes. É isso, o Brasil tem 206 bilionários. 206. E ali encabeçam essa lista ali o Joseph Safra, banqueiro, e o Jorge Paulo Lemann, homem aí de
multinegócios, inclusive no ramo de bebida. Tá? O Joseph Safra, a propósito, ele é o banqueiro mais rico do mundo. Não existe no planeta nenhum banqueiro que acumulou tanto dinheiro quanto o brasileiro Joseph Safra. Então, essa turma, como disse há pouco, ela praticamente não paga impostos no Brasil, porque todo o sistema tributário brasileiro, ele canaliza, ele dirige a sua incidência para o consumo. O Brasil é um dos países que menos tributa altas rendas e patrimônio no mundo. Por outro lado, é um dos países que mais cobra no consumo. Isso precisa mudar. A pandemia, Everton e Aki, na verdade, o que ela fez digamos assim, expor as vísceras, né, se assim posso dizer, dessa desigualdade. Porque o vírus, é bom que se diga, ele, de fato, ele atinge todas as pessoas. Ninguém está isento de ser acometido, de ser infectado pelo coronavírus. Ninguém. Ricos e pobres, pretos e brancos, mulheres e homens, certo? Mas assim, além disso, ou apesar disso, embora ele possa atingir todas as pessoas, é nas camadas mais pobres, mais desfavorecidas, que ele é letal, que ele é mais perigoso. Porque nós vivemos num país com muita desigualdade, você também citou, Everton. Nós fechamos aí 2019 com 13 milhões e meio de pessoas na extrema pobreza, na miséria. Um número que vem crescendo desde 2015. Então, são essas pessoas que não têm saneamento, que não têm dinheiro para comprar comida, que não têm água potável, que não têm emprego, que não têm renda. Essas pessoas são as maiores vítimas dessa pandemia. Nós não precisávamos viver, né, nessa realidade. O Brasil, Everton, me perdoe se me estendo um pouco, mas o Brasil não precisava estar contabilizando hoje já quase 20 mil mortes, com tendência de ser muito mais. Nós não somos, e eu dizia ontem numa live com uma deputada na Bahia, nós não somos culpados, os governantes brasileiros, em especial o federal, não são culpados da pandemia, de modo algum. A pandemia está atingindo todo o planeta. Mas nós somos responsáveis pela maneira como nós estamos lidando com essa pandemia. Primeiro de tudo, nós, diferentemente da China, nós não fomos surpreendidos com o vírus. Nós sabíamos que ele chegaria no Brasil, certo? Claro. A China foi tomada de surpresa. Mas a maneira como a China organiza a sua sociedade, rapidamente, prontamente, montou uma estratégia e enfrentou, radical, e enfrentou, minimizou o impacto da pandemia na sua população. Depois para a Europa e só depois veio para o Brasil. Então, nós ficamos assistindo o deslocamento da pandemia pelo planeta até chegar ao nosso continente, ao nosso país. E o que fizemos? Quase nada. Não fosse os governadores, e aí a gente precisa fazer justiça, tá certo? Que procuraram agir, cada um a seu modo, cada um com a sua estratégia, mas levaram a sério. Mas a gente não viu isso, então nós não precisávamos. Certamente, nós não poderíamos evitar vítimas fatais, não. Mas nós poderíamos sim ter evitado tantas vítimas. A Argentina aqui do lado é prova disso. A Argentina aqui do lado. Enquanto o Brasil teve num dia 1.179 mortes, a Argentina teve 11. Sim. Entende? Charles. Então, já chegamos, o vírus não nos surpreendeu, primeiro de tudo. E mais para além disso, nós
O vírus chegou num país profundamente desigual. O SUS está salvando vidas, mas o SUS, vale ressaltar, o SUS tem sido, ao longo dos últimos 3 anos, desfinanciado, desaparelhado. Só com o teto de gastos aprovada a emenda constitucional 2016, do Temer, só com essa medida, teto de gastos, o SUS já perdeu, de lá para cá, de 2017 para cá, mais de 22 bilhões de reais. O SUS, esse que está salvando vidas, inclusive de quem tem plano de saúde, porque é o sistema público que salva as vidas. Isso aí, Charles. Então, veja, Deixa eu um te fazer uma país perguntinha. com desemprego altíssimo, 12% de desemprego. Ok, Everton. Tá. Nós estamos com um pequeno delay, né, Charles? Então, desculpa também se eu falo em cima da tua fala aí, o espaço aqui hoje é teu, mas estão chegando algumas perguntinhas, gostaria de encaminhar. Em primeiro lugar, avisar aqui que o Wilson Romero está na escuta, ele parceria da Anfip, está anunciando que está na escuta aqui conosco também. E vou trazer aqui o comentário do Christian, né, sobre a tubaína. O Christian foi lá dar uma olhada, diz que tubaína é uma gíria dos quartéis para a prática de tortura que consistia em afogar o torturado por meio de um funil. Entuba aí, né? Mais uma piada infame do nosso presidente, diz o Christian, no momento em que o Brasil teve mais de 1.000 mortos em apenas um dia. Extremamente lamentável. É isso aí, Christian. O presidente continua largando essas cortinas de fumaça, na verdade, como agora com essa fala do Mandetta, eu acho que a coisa complicou muito para ele tem que correr mesmo para o centrão, e vamos ver se ele vai se abraçar naqueles que ele tanto criticava antes. Eu vou trazer então aqui, Charles, já encaminhar direto para te devolver a palavra, a pergunta do Wilson Romero. Ele diz assim: a tributação das grandes fortunas é discutida há décadas. Os poderosos financiam os políticos. Como os políticos irão votar contra seus patrocinadores de campanhas eleitorais? Esta é a pergunta do Wilson Romero. Ok, Everton. Primeiro, um abraço para o meu amigo Wilson. Obrigado pela audiência, pelo prestígio. Tá? Pois é, essa é uma questão importante. O imposto sobre grandes fortunas, ele virou meio que digamos assim, um bode na sala, sabe? Há críticos do IGF e há defensores do IGF. Nós defendemos o IGF. Não, veja, e é importante ressaltar, não porque nós consideremos o IGF uma panaceia para resolver os nossos problemas tributários, não, até porque o IGF nem deve ser e nem pode ser e nem tem potencial para ser um grande imposto, o mais importante, não. Mas é um imposto importante. Porque o Brasil, como a gente como ele é muito desigual, ele tem muita concentração de renda. O Brasil é o segundo país com a maior concentração de renda no 1%. O Brasil só perde, vejam, o Catar. Só o Catar, aquele país de sheiks, de guiris, só o Catar, o 1% tem mais renda, acumula mais renda que no Brasil. No Catar, quase 30%, 1% tem quase 30% da renda, e no Brasil, o 1% tem quase 29% da renda nacional. Então, veja, por essa característica do Brasil, de altíssima concentração, de profunda desigualdade, o IGF é um imposto importante, que pode arrecadar, inclusive, em torno de 40 bilhões. Convenhamos, não dá para dispensar 40 bilhões de reais. 40 bilhões, para quem não, é mais do que todo o programa Bolsa Família. Todo o programa Bolsa Família, que beneficia aí 13 milhões de famílias no Brasil, tem um orçamento de 28 bilhões.
O IGF pode arrecadar até 40%. Veja como não é desprezível o que pode ser arrecadado. Mas o imposto mais importante, o que deveria ser o mais importante, é o imposto de renda física. Todos os países desenvolvidos, o imposto de renda é o principal imposto, porque é o imposto que permite que se realize o princípio da capacidade contributiva, porque é um imposto que pode e deve ser progressivo. O que quer dizer isto? Cobrar mais à medida que é maior a renda do sujeito passivo. Certo? Então, veja, o imposto de renda no Brasil é um imposto muito subutilizado, não contribui como deve ir. O imposto de renda no Brasil, e o Wilson não sabe disso, que é da Receita Federal, auditor da Receita Federal, tem a sua alíquota máxima, a alíquota teto de 27,5%. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, como Japão, Bélgica, o imposto de renda máximo é 100% desses países. Em países, por exemplo, como França, Alemanha, para dar 2 exemplos de países, Itália, o imposto de alíquota máxima é superior a 50%, ali entre 40% e 50%. Então, o imposto de renda no Brasil é 27,5%. Então, nós propomos, inclusive, aumentar a alíquota teto para as rendas superiores a 40 mínimos mensais. Quem ganha mais de 40 mil reais por mês, quem ganha mais de 60 mil, teria que ter uma alíquota maior, que nem colocaria o Brasil entre os países que cobram mais imposto de renda. Na média, na OCDE, na média dos países da OCDE, a arrecadação do imposto de renda representa 8,5% do PIB, na média. No Brasil, o que se arrecada com o imposto de renda é em torno de 0,3% do PIB, porque pessoas como o Jorge Paulo Lemann, como o Joseph Safra, como os irmãos Batista, que você citou no início do programa, Everton, não pagam quase nada de imposto de renda. Pagam menos imposto de renda que qualquer um de nós aqui, que você, que o IAC, que o Wilson Romero. Agora, como fazer isso? A ser aprovado num congresso, que é essa pergunta do Romero, que representa exatamente essa casta de endinheirados. É com muita mobilização, com debate público, é com ação, é com campanha. Eu não vejo outro caminho. É difícil, é muito difícil. Mas nós temos que bater nessa tecla, nós temos que apontar os números, que denunciar e que disputar essa opinião na sociedade brasileira. Foi muito boa a tua entrevista, muito boa a tua participação aqui conosco. Nosso canal aqui fica sempre aberto para ti, para a FenaFisco. Muito bom ouvir vocês e ter as participações aqui. Muito bom te ouvir hoje. Muito obrigado. Abriu uma brechinha na tua agenda para a gente. Um grande abraço, Charles. É um prazer, Everton. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Agradeço ao IAC e mando um abraço a todos aí que nos acompanharam. Foi um prazer, conte com a gente. Tá certo. Obrigado. Prazer é nosso. Até mais. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.
Olá, pessoal. Estamos entrando no ar com o RS em Pauta nesta sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Vamos entrar aí para o final de semana com um clima aí mais de meditação. Hoje, esta é a nossa pauta central aqui no programa. Hoje vamos falar aqui no programa com o Ricardo Encho, que já está nos aguardando aqui. Vou chamar para a tela. Olá, Ricardo, tudo bem? Olá, Everton, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Agradecer o convite do amigo Diego de Graça para estar aqui com vocês e um caloroso boas-vindas às pessoas que estão assistindo a live. Ah, legal. Muito bem, Ricardo. Muito obrigado que tu estás aqui conosco. Foste uma sugestão mesmo do Diego, e casualmente foi bem hoje no dia que eu disse que ia apresentar um outro livro, que era o livro que tinha a ver, quem estava nos acompanhando na sexta passada, que se lembrar, eu falei da dica do livro da semana passada, eu disse que nesta semana eu falaria um outro livro que tem a ver com a questão do dedo, e vamos falar isso, deixar a expectativa, vamos falar mais um pouquinho, que é um livro teu, né, para que os ouvintes saibam, aqui está o autor também deste livro, ao qual eu me referi na semana passada, mas que não apresentei. O Ricardo Encho, ele é professor de meditação e também é terapeuta corporal de Zen Shiatsu. Vamos falar mais sobre isso e mais atividades que o Ricardo faz também durante o programa. Mas agora eu vou chamar para cá o Diego de Graça, né, diretor do Sindifisco, auditor fiscal e que também gosta muito desses assuntos. Deixa eu clicar aqui, trazer o Diego. Olá, Diego. Olá, pessoal. Bom dia. Ô, mestre, tudo bem? Everton. Olá, só tá faltando o nosso amigo Lack aí. Todo mundo barbudo, né? Vamos deixar a barba crescer. Aí, o Lack, bem-vindo, Lack, para o programa. Nossa. Sem áudio, Lack. Abre o áudio. Vamos abrir o áudio do Lack aí. Agora estava com o áudio fechado. Bom dia. Só falta o Lack deixar a barba, né, Lack? Poxa. É verdade. Ah, essa não. Essa não é para ti, né, Lack? Não. Então tá, pessoal, que bom que hoje, então, vamos encerrando aqui o nosso RS em Pauta, encerrando durante a semana, porque está recém começando hoje, né? Mas a pauta de hoje, então, é meditação. Vamos falar sobre isso agora com o Ricardo, mas antes disso, vamos fazer a nossa leitura, aquele périplo político, né, lá, para a gente começar, então, com um clima mais pesado e deixar o encerramento, Ricardo. A gente faz no programa aqui sempre a leitura dos jornais, né, das pautas, mas queríamos deixar, então, mais para o final essas sugestões mais leves que tu vai trazer aqui para nós, e principalmente falando da questão da meditação, né, que é algo muito importante, novidade para alguns, para outros talvez não, ouvi dizer, né, Ricardo, que tem crescido bastante o número de pessoas que meditam. Podia falar sobre isso um pouquinho antes da gente entrar na pauta política, inclusive? Tens essas ideias de... Essa possibilidade das pessoas encontrarem, assim, maior equilíbrio nesse tipo de ambiente que a gente está vivendo hoje, não só na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo, faz com que as pessoas comecem a olhar mais para si próprias, no sentido de tentar se descobrir o que está acontecendo com elas, o que elas estão sentindo, como elas se inserem em todo esse contexto, né? E como tudo isso mexe, especialmente com as emoções das pessoas. Então, a gente, eu vou usar uma metáfora do equilibrista na corda bamba, né? Ele usa uma ferramenta, e essa ferramenta, que é aquela vara enorme, que vai para cá e para lá, para cá e para lá, é o que sustenta ele naquela corda bamba. E aí as pessoas tentam encontrar algum tipo de ferramenta que possa sustentar elas, manter, de certa forma, um equilíbrio no meio de todo esse furacão, digamos assim, de tsunami. São tantos nomes para definir isso que está acontecendo com a gente. Então aí entra a busca pela meditação. Eu queria fazer aqui, ontem nós conversamos no programa sobre a tubaína, né? Inclusive eu li aqui a mensagem, né, do que poderia ser a tubaína, uma mensagem que nos colocaram aqui nas redes sociais, mas eu queria trazer, esse é um assunto muito sério, né? Inclusive, tanto o pessoal falou que o presidente fez aquela fala onde ele brinca que o pessoal de direita usa a hidroxicloroquina e quem é de esquerda usaria a tubaína. E o que seria essa tal da tubaína, né? Teve vários cards, várias
imagens assim, das redes sociais mostraram a tubaína como aquela prática militar de como é que é? De violência, Tortura. né? De tortura, exatamente. Tinha me faltado essa palavra. Como já vem de parte do presidente Jair Bolsonaro, que já se posicionou abertamente favorável à tortura, isso aí ficou. Muitas pessoas aceitaram como isso, mas de fato, nós aqui, pelo menos, não sabemos exatamente o que significa a tal da tubaína. Mas por isso eu trago aqui para vocês um pronunciamento, né, uma nota da AFEBRAS, né, a AFEBRAS, que é uma associação que representa os fabricantes de refrigerantes do Brasil, e ela diz assim, vou ler uma parte da nota, tá? A AFEBRAS repudia a infeliz declaração do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, no mesmo dia em que o país registrou pela primeira vez mais de 1.000 mortes por coronavírus em 24 horas. A entidade defende que o governo, em vez de politizar o uso do medicamento, deve acabar com as regalias fiscais milionárias concedidas a multinacionais de bebidas na Zona Franca de Manaus para amenizar o momento de crise econômica agravada pela pandemia no país. A declaração de Bolsonaro, segue a nota, foi proferida nesta terça-feira durante uma live. A AFEBRAS representa mais de 100 indústrias de bebidas regionais do Brasil, entre as quais os produtores de tubaína. Boa parte das fábricas regionais está se mobilizando para fazer doações de alimentos e álcool gel e a comunidades pobres para tentar diminuir os impactos da crise. A entidade destaca que vários hospitais e leitos de hospitais na campanha poderiam ser construídos com o dinheiro da farra de benefícios fiscais. Olha aí, Diego. Então, essa nota que eu trago para cá, porque ela toca também na questão dos benefícios fiscais, que é um tema, né? Um tema da categoria dos auditores fiscais, um tema muito próximo a nós aqui do RS em Pauta. E também para deixar o esclarecimento, Diego, desculpa, te passo a palavra, para também deixar o esclarecimento de que nós queremos a abordagem aqui sobre o tema da forma mais, não vou dizer de uma forma isenta, mas da forma mais clara possível. Na verdade, o que é a tubaína? Ele estava se referindo ao refrigerante ou ele estava se referindo a essa tortura, esse método de tortura, o presidente que já se posicionou claramente favorável à tortura. A gente não pode aceitar isso como algo... Não, eu entendo, Everton, mas eu ontem, particularmente, fiz uma pesquisa bem intensa sobre o tema e eu não encontrei nenhuma referência a essa ideia de tubaína em repositórios oficiais, né? Inclusive, usei o site que faz pesquisa lá de fake news e o pessoal foi bem a fundo também nas comissões respectivas e não achou nenhuma relação. Não estou dizendo que isso é uma verdade, eu estou só dizendo que não encontrei nenhum referencial que desse embasamento para isso, porque é uma atitude muito grave, por assim dizer, né? Então, a gente acredita que a nossa percepção aqui é não trabalhar com leviandade, né? Então, não há nenhuma ideia que eu tenha achado, e que algumas pessoas tenham feito aí de procura também, algumas pessoas das minhas redes sociais, então nós não achamos nada em relação a isso, cabe esse esclarecimento. É possível que seja uma referência? Até pode ser, mas não há qualquer documento que embase isso, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que deixar clara, e até pela questão de como tu disse, né? A gente pode ter opinião, mas essa opinião ela tem que ser calcada em fatos e tem que trabalhar efetivamente com a verdade, né? Muito bem, eu acho que agora já falamos bastante sobre política, vamos à nossa pauta principal com o nosso convidado, Ricardo Encho. Então tá, Ricardo, vamos falar sobre isso de novo. Eu vou deixar o Diego te fazer a primeira pergunta aí, e também abrir as perguntas para os nossos convidados aí, quem estiver participando das redes sociais e quiser fazer uma pergunta para o Ricardo Encho sobre meditação, né, meditação zen, ficam à vontade. Eu vou começar, né, perguntando para o mestre, vou fazer uma pergunta para ele trazer aí essa questão do conhecimento para o maior número de pessoas, né? Minha pergunta é, mestre, todo mundo pode fazer meditação? Sim, Diego. Basta que a pessoa esteja viva e respire e tenha consciência, é o suficiente.
Como é que o que tu indica para os primeiros passos? Como, eu vou dizer, eu sou um neófito, eu nunca meditei na vida, né? Eu gostaria de começar a meditar. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito complicado, de ansiedade, da gente ficar preso num determinado espaço, e muitas pessoas têm sentido, né? Queda de produção, cansaços, essas questões que o estresse de estar no meio de uma pandemia trazem para o indivíduo, né? Eu quero começar a meditar. Quais são as tuas recomendações para os primeiros passos aí de uma meditação? Meditação, existem várias formas de abordar, mas vamos começar da seguinte maneira: é estar aqui agora. E a nossa mente tem a característica de não estar aqui agora. Ou ela está no passado, relembrando memórias, ou está no futuro, projetando. E a vida está acontecendo na frente dela, como diz aquela música do John Lennon, né? Você está fazendo planos enquanto a vida está acontecendo aqui. E qual que é a maior âncora que nós temos, como seres humanos, para nos trazer para o aqui e agora? A respiração. Existe uma frase muito conhecida de Jesus Cristo que diz o seguinte: a menos que você se torne uma criancinha, você não entrará no reino dos céus. Adequando essa frase para a meditação, o que isso significa? Observem como as crianças respiram. Observe uma criança deitada num berço, ou uma criança deitada de barriguinha para cima e respirando. A barriga sobe, 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 desce. Quem já observou uma criança, por vezes, acha: o que está acontecendo? Ela parou de respirar. Não, ela está soltando bem o ar. E nós não sabemos respirar. A gente, melhor dizendo, a gente desaprendeu a respirar. De que maneira? Da maneira natural. E como que é essa maneira natural? Se nós formos usar dados especificamente relacionados ao que nos cerca, de forma, digamos, científica, a gente está respirando uma massa gasosa de nitrogênio, cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e apenas 0,04% de gás carbônico, que é ótimo para as plantas e para nós não é tão bom assim. Então, o que acontece? Quando existe a troca gasosa, nós inspiramos essa quantidade, vamos ficar só no gás carbônico, tá? Já que os outros dois, tudo bem, nenhum problema. 0,04, são 4 centésimos de gás carbônico que está na atmosfera que a gente absorve. Mas quando a gente expira, o número é incrivelmente maior, é 5% de gás carbônico. Então, você fala para uma pessoa: respira fundo, a primeira atitude que a pessoa faz, ela faz assim, e aí solta, e depois de novo. A gente é avarento até para respirar, a gente quer tomar o máximo possível de ar e devolver menos, e é o contrário, exatamente o contrário, é a maneira que nós temos de release, ou seja, liberar esses 5% de gás carbônico, é soltar o ar. Então, uma coisa muito simples, você que está ouvindo agora, uma maneira simples, basta que você conte 1, 2, 3 para o ar entrar pelo nariz e conte o dobro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o ar sair. E veja a diferença, respire assim. Se uma pessoa respirar assim durante 5 minutos, é garantido que a ansiedade vai embora. A pessoa está aqui no agora, a ansiedade vai embora. Não é necessário tomar pílula se fizer isso. Claro, se a pessoa tiver algum desequilíbrio e for orientação médica, tudo bem. Mas nós temos a respiração, a maneira correta de respirar. Basta que você vá fazer uma reunião, ou no seu dia a dia de trabalho, ou mesmo em casa, conversar com os filhos, com a esposa, com o pai, seja quem for da família, e você tem uma reunião que você vai discutir assuntos, digamos assim, mais pesados, né? Basta que respire 5 minutos, mas não adianta só você respirar. Você convidar as pessoas para respirar dessa maneira. Você vai fazer... Isso é medido por eletroencefalograma, por eletrocardiograma. Eu fui o primeiro brasileiro a fazer esse exame na clínica do sono. Fiz dormindo e depois 40 minutos de meditação. E acusou a presença de onda teta, que é a onda do sono. Essa onda diz que você está inconsciente. No entanto, eu estava consciente durante 40 minutos. E isso só reproduziu o quê? Eu sou especial? Não. Basta que você seja apenas orientado a respirar de maneira correta, que se for fazer o exame, exatamente igual ao meu. Foi o que aconteceu. Esse exame, pela primeira vez no mundo, foi feito nos anos 60, com os monges zen budistas no Japão. Depois, na década de 70, foi feita na Europa e nos Estados Unidos. Então, reaprender, redescobrir a forma correta de respirar. 5 minutos fazendo isso e depois você deixa a respiração acontecer naturalmente.
naturalmente. E você vai ver a diferença. A primeira vez que eu conversei com o Ricardo, né, eu consegui conversar pessoalmente com ele, ele me disse assim, tá, vamos respirar, né? E aí eu fiz isso. E ele falou, mas por que isso? Quando tu expira, tu tira muito mais gás carbônico de ti, então a melhor coisa a fazer primeiro é e depois voltar. Porque aí o teu pulmão está efetivamente vazio, e aí você vai conseguir respirar, né? Quando você dá aquela respiradinha, tu só dá aquele final, né? Então, eu fiquei, pô, realmente, essa é a melhor forma de respirar, né? Primeiro expirar e depois voltar no ritmo. Hoje, na minha meditação, eu assim, provavelmente assim como o Everton e como o Ricardo, eu medito todos os dias. Todo dia de manhã. Eu me acordo e o meu ritual é de realizar uma meditação. Claro, eu já faço isso há muito tempo e os benefícios para mim são fantásticos, eu não vou parar de meditar nunca, né? E eu comecei a usar essas técnicas de respiração do Ricardo e me ajudou muito no meu andamento. Queria que o Ricardo falasse também sobre a questão da mente, né? Depois que a gente foca na respiração, qual seria o próximo passo? Foquei na respiração e deixo a mente fluir ou fico controlando meus pensamentos? Qual é o que a gente vai fazer depois? Eu só vou pedir um minutinho aqui antes do Ricardo responder. Diego, se precisar, eu te peço que repita a pergunta, tá? Tá bom. Só para trazer aqui as perguntas também de quem está nos acompanhando. Excelente, excelente. É muito importante aqui, né? Prioridade para eles. A Bruna traz uma pergunta, a Bruna Graco, que é da nossa equipe de produção também, a Lia Rocha, que comenta um ótimo programa, parabéns, sempre variadíssimo. É isso aí, Lia, a gente está procurando dar uma variada aqui, porque as pessoas também nos procuram, às vezes nos pedem algumas coisinhas, e a sexta-feira está ficando claro para essa que as pessoas querem um pouquinho mais de dicas, inclusive o Ricardo vai trazer talvez algumas dicas para nós aí. Vou falar dessa meditação rápida, que eu estava falando com o Ricardo antes, porque já que o Diego falou da minha meditação, sim, consigo fazer todos os dias, Diego, mas às vezes ela é bem mais rápida. Mas essa também é uma técnica que a gente vai aprendendo. Deixa eu trazer as perguntas aqui. Da Bruna Graco primeiro, tá, Ricardo? A Bruna diz assim, ó, olá, boa tarde, gostaria de saber se existe um exercício rápido de respiração que o Ricardo possa ensinar agora ao vivo para a ansiedade. Bom, isso é uma coisa de uma pessoa ansiosa, né, Bruna? Rápido agora ao vivo. Maravilha, a pergunta dela é ótima, ótima. O que eu acabei de dizer, faça isso, Bruno. O Diego lembrou muito bem. Há 20 anos que eu dou instruções de meditação, retiros, palestras, enfim, uma única pessoa respondeu correto quando eu perguntei, respira fundo, ela fez assim, era um chefe da segurança da Petrobras lá desse tempo, eu perguntei, vem cá, cara, eu não sabia que ele tinha esse cargo. Aí depois eu fui descobrir que ele falou, não, é que eu tenho treinamento e tal de como fazer a respiração, enfim, etc. Então você solta o ar primeiro, agora, ó. Aí você inspira conscientemente, conta 1, 2, 3, e quando você solta o ar, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ar entra de novo, você conta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça isso 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e me diga o que aconteceu. Bacana, isso aí, Ricardo. Vamos trazer agora, vou trazer mais umas perguntas para ti, tá? Deixa eu nos colocar aqui na tela, deixa eu trazer o LAC para cá também. Desculpa que às vezes eu perco nos botões aqui, é tanta coisa para ler. Vamos lá. Ó, tem várias perguntas chegando, tá? A do Vicente Busatti. Vicente, essa tua sobre o uso do medicamento, vou deixar mais para o final, que a gente fala desse medicamento de novo, mas o Vicente também traz umas perguntas aí sobre a questão da respiração, e ali a Rocha também traz, eu vou engatar todas elas, tá? Ricardo, depois a gente passa. O Vicente, ele pergunta assim, ó, é necessário um lugar especial para meditar? Essa é a primeira pergunta dele. A segunda, posso fazer meditação no ônibus, sentado no banco da praça, ou olhando o pôr do sol, ou sentado esperando um voo? Essa é a pergunta dele. E duas dele, então, e a Lia. Se precisar, eu repito depois, tá, Ricardo? A Lia. Ok. Técnicas respiratórias para transtornos de ansiedade e pânico são essenciais. Desaprendemos a respirar ao longo da vida. Ótima abordagem. Foi um comentário, então, da Lia, não foi a pergunta. A do Vicente é se precisa de um lugar especial e se podem ser em vários, banco da praça, olhando o pôr do sol, esperando o avião. Ótima pergunta também. Você pode meditar 24 horas por dia.
não importa o local que você esteja. É que normalmente a gente ouve falar em meditação, uma maneira antiga, né? Eu comecei há 45 anos atrás, já 15 anos comecei a meditar, e naquela época se falava muito em parar os pensamentos, aparece uma pessoa numa postura de yoga, com as pernas cruzadas, incenso, vela, enfim, esse tipo de coisa. Não é necessário você utilizar nada disso, basta que você traga a sua atenção para a região logo abaixo do umbigo, que os japoneses chamam de hara, os chineses chamam de tantien, é o mesmo ponto. No Pilates, o pessoal fala de powerhouse, estamos referindo ao mesmo ponto. Aqui é o nosso centro vital. E observe, ali é que ocorre a respiração da barriga subir e descer. Se você falar para um oriental, de maneira geral, o japonês, por exemplo, ele fala eu e toca na barriga. Ali, e agora tem neurônios também. Então, essa é a melhor âncora, você trazer a sua atenção para a região logo, dá tempo para você trazer a região do umbigo, a sua atenção sai da cabeça e vem para o umbigo. O que acontece? Você entra com um pouco, rapidamente, de tempo de praia, não precisa ficar anos ou horas, se você observar, é muito rápido. Você trazendo sua atenção para cá, você tira o combustível dos pensamentos aleatórios que fica saltando o dia inteiro. Foi provado que a gente tem uma quantidade absurda de pensamentos diários. E se você for ver o que a gente pode realmente ocupar, é muito pouco. Talvez você tire 1%, 2%, o resto são pensamentos aleatórios que uma coisa salta para outra. Então você traz essa energia absurda que nossa civilização contemporânea dá muito para a cabeça, e você traz para o umbigo, para esse momento presente aqui agora, e observa a respiração. Isso você pode fazer caminhando na Rua da Praia, por exemplo, para quem não é de Porto Alegre, é uma rua aqui longa, que a gente caminha, não tem trânsito de carro, ou o mínimo de trânsito de carro, você pode atravessar a Rua da Praia caminhando em meditação. E as pessoas, você não precisa fazer nem tipo de coisa, caminha normalmente, basta que você ancore a sua respiração ali, sincronize os seus passos com a respiração, isso já vai acalmar você. E ótima colocação, você está sentado, em qualquer lugar que você possa estar sentado, você pode meditar, esperando o horário do dentista, sentado, numa recepção, sentado, esperando o avião, sentado, esperando o ônibus, parado, também é possível, numa fila, por exemplo, qualquer tipo de fila que você esteja, você pode estar parado, entra numa postura base de afastar os pés na altura do quadril, flexiona um pouquinho as pernas, deixa a coluna alinhada e respira, foca a atenção na respiração, muda tudo, é incrível, muda tudo, simples assim. Simples assim, né? Que legal. Everton. Acho que é uma questão de prática, né, Diego? Simples assim, para quem medita há quanto tempo, né, Ricardo? Mas nada como um professor, né? Um bom professor. Mas a gente tem que falar isso, Everton, a gente tem que dizer assim, é uma questão de praticar. No começo, talvez seja um pouquinho mais difícil, no começo você não consiga concentrar, que eu digo concentrar no ponto essencial, acertar a questão da respiração, mas com o tempo é uma coisa fantástica, é uma mudança de vida que acontece na pessoa, né? Porque você consegue entrar no espaço, no momento presente, naquele espaço de tranquilidade, num mero fechar de olhos e em 2 respirações. Então, é uma prática que eu não vejo, né? Na realidade, eu vejo um futuro dessa prática, ela só tem benefício para trazer para a humanidade, né? Se todo mundo soubesse fazer isso, se centrasse em meditar, quantas coisas não seriam evitadas, né? Aquele nosso jargão comum, né? Tá estressado? Conta até 10. O que é isso, né? É meditar, é evitar o conflito pela meditação. Conta até 10, respira, tu vai entender que aquele momento ruim, ele passou, porque tudo passa, né? Tudo passa. Então, o momento ruim passou. Vamos encaminhando aqui para o nosso final, queria agradecer a tua participação hoje, né? Agradecer ao Diego aí, que nos ajudou com esta produção, e também ao LAC, muito obrigado pelas participações de vocês aí. Vamos encerrando, então, né? E o espaço fica aberto aqui, Ricardo, para quando pudermos falar mais um pouquinho sobre meditação, avançar, fazer o passo 2, né, Diego, da meditação mais avançada aí. Vamos lá.
Um abração. Um abraço, gente. Ok. Boa tarde aí para vocês. Obrigado, Abraço. mestre. Obrigado, Lac. Valeu, Everton. Então é isso. Nosso Sindicato em Ação vai chegando ao fim de mais um programa. Quero agradecer a audiência de vocês e pedir o teu apoio, né, para curtir nas redes sociais, comentar, compartilhar, clicar no sininho para ativar as notificações no YouTube e se inscrever no nosso canal. Até o próximo programa. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.